Pronto, a paz do Senhor, irmãos, agora nessa segunda parte, logo após a introdução que eu fiz, né, sobre a origem das nações gentílicas e também do povo de Deus a Israel, tá bom? Bom, seguindo ainda, os judeus, né, os israelitas, o povo eleito de Deus, o povo que foi criado, foi formado por direção divina, um povo que lhe adorava e lhe prestava culto. Então, a partir daí, a nação de Israel também não andou nos caminhos do Senhor, né? Eles também fracassaram na dispensação patriarcal, eles fracassaram, né? Ao ponto de dizer, fora com este, solta Barrabás e crucifica o Cristo, como o apóstolo João, no primeiro capítulo do 4º evangelho, intitulado pelo seu nome, o apóstolo João diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas embaixo ele diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem eram os seus? Segundo a resposta de Jesus para a mulher cirofenícia, quando ela estava clamando que Jesus curasse a sua filha, que estava miseravelmente endemoniada, que Jesus disse, mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. A mulher cirofenícia, gentílica. Os filhos, a nação de Israel. Mas a mulher cirofenícia disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o Senhor se admirou muito e disse, nunca vi tanta fé em Israel como dessa mulher. Vai, mulher, seja feito conforme o teu pedido, conforme a tua fé. Então, os judeus, que eram os seus, o rejeitaram. Quando Pilatos disse, qual de vós escolheis, Cristo ou Barrabás? E eles disseram, solta Barrabás e crucifica o Cristo. E ainda, zombando, ironicamente, disseram que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre o nosso filho. Com isto, segundo a profecia de Daniel, do capítulo 9, falando acerca da profecia das 70 semanas, ele veio para reinar na 70ª semana. Só que na 69ª semana, ele foi tirado e não foi mais visto. Quer dizer, uma semana antes, essa semana, irmãos, é profética, viu? São semanas de anos. Então, ele foi morto. Então, o relógio profético, né, em relação a Israel, parou ali. Então, Deus levanta um novo povo para que ele adore e lhe preste culto. Como João, no capítulo 1º, do 4º evangelho titulado pelo seu nome, João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são mais aqueles quanto receberam? A igreja. Então, todos os que o receberam, tanto judeus como gentios, passaram agora a ser filhos de Deus. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus pelo ato da adoção. E quem são esses? A igreja. Então, a igreja é formada de um corpo misto, ou seja, de gentios e de judeus, tá bom? Como o tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus, tá bom? Então, vamos agora nos aprofundarmos acerca dessa situação dos gentios sem Deus. No primeiro tópico, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como os incircuncisos. Efésios capítulo 2, versículo 11. Primeiro subtópico do tópico 1. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino.
era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 10 e 11. Tá? Vamos ler. Gênesis 17, 10 e 11. Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Pronto. Então, está lido, está confirmado, né? O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, os estrangeiros comprados a dinheiro, quer dizer, os escravos, Gênesis 17, 12. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Ou seja, da aliança de Deus com a nação de Israel. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, está bem explicado aqui o que é circuncisão, né? A circuncisão é uma cirurgia que remove o prepúcio, né, da glande do pênis. Tá? Bom, isso aqui era um sinal, né? Era um sinal de povo de Deus e povo que não era de Deus. Os circuncisos eram povo de Deus e os incircuncisos não o eram, né? Mas, como nós vimos aqui na leitura diária, em Gálatas, né? Em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser uma nova criatura. Por que isso? Porque o apóstolo escrevendo aos Gálatas está dizendo isso. Primeiro, a igreja da Galácia foi uma igreja atingida fortemente pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles judeus, entre aspas, convertidos ao cristianismo, mas que queriam permanecer nos rudimentos da lei e estavam contrariando os ensinos paulinos, né, e dizendo que a igreja deveria guardar os sábados, deveria se circuncidar, quer dizer, tudo aquilo que estava no concerto da aliança com a nação de Israel, a aliança judaica, né? A nação que Deus fez, a aliança que Deus fez com a nação de Israel. E aí o apóstolo Paulo, ele escrevendo as Gálatas, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, né? Mas obedecer a Deus. Por quê? Vamos lá. Primeiro, porque Deus usou a circuncisão como um sinal do povo de Deus? Primeiro lugar, cuidado sanitário, né? Ou seja, Deus estava com isso, como a nação de Israel estava peregrina, como a nação de Israel estava caminhando pelo deserto, como a escassez de água era tremenda, né? Não tinha água suficiente para fazer a higiene pessoal, né? Antes, depois do coito, da relação sexual, tá? Não tinha água suficiente para isso, e com a glande do pênis coberta, né, pela fimose, né, o que sucederia? Iria ficar sujeiras, né, e ali provocar um câncer peniano, ou no coito e na penetração, o homem introduzir, né, sujeira para a vagina da mulher e aí provocar um câncer, né, um câncer vaginal. Então, o primeiro cuidado de Deus é esse. Nós vemos que todos os animais imundos perante a lei eram todos os animais remoso, né,
que um pequeno corte poderia infeccionar e se transformar até em uma infecção generalizada e morrer. Então, esse é o primeiro. Segundo, era uma aliança de Deus com Israel. Como eu falei para vocês no início, que Deus, a Bíblia lida com 3 tipos de povos, então nós temos profecia e aliança para Israel, temos profecias e aliança para os gentios, e temos profecia e alianças para a igreja. Né? Quando o Senhor Jesus fala, orai para que a vossa fuga não suceda no sábado e nem no inverno, mas ai das grávidas e das que amamantaram naquele dia. O Senhor Jesus está falando de quê? De fuga. E quem será vítima de fuga? A nação de Israel, no período da invasão do anticristo, né? No período da batalha do Armagedon. E a igreja passará por fuga? Não. O que é que a igreja irá passar? Por arrebatamento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. O Senhor Jesus está falando, por intermédio do apóstolo Paulo, para a igreja. Então, tem profecias especificamente para a igreja, e tem profecias especificamente para Israel, e tem profecias especificamente para os gentios. Ok? Então, vamos lá. Segundo subtópico do primeiro tópico, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, espiritualmente, ele tinha esse objetivo de santidade. E, materialmente, fisicamente, tinha o objetivo de proteger, guardar o povo de Israel, né, de infecções e de cânceres. Né? Esses eram o objetivo. Terceiro subtópico, a circuncisão do coração. Terceiro subtópico do primeiro tópico. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas é que foi feita no interior, a que é do coração. Né? Então, a circuncisão do coração, a verdadeira espiritualmente circuncisão é do coração. Quarto subtópico do primeiro tópico, a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Gálatas 5, 2 e 3, Filipenses 3 e 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Atos 15, versos 1, 2, 5 e 6. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Vamos fechar essa segunda parte, tá bom? E logo em seguida daremos prosseguimento à nossa aula. Terceira parte.